Senhora, nós vamos gostaria então que vocês também participassem conosco com as perguntas, ok? Nós vamos colocar então 5 cadeiras aqui. O Einar escolhe uma cadeira ali, perfeito? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde não, né? Bom dia ainda, né? Falta 5. Foi longa essa palestra, hein? Tem muita coisa que vocês apresentaram. Acho que deu uma atualizada aí para todo mundo. E também achei interessante porque cada um deu um approach diferente nas explicações, o que facilita também o debate. Bom, vou começar aqui na ordem do que eu fui anotando. Começo com uma pergunta para o Rodrigo, está na ordem ali. Eu confesso a você que foi esse ano, eu comprei um sistema fotovoltaico para minha casa e tive muita dificuldade de saber o que comprar. E aí é uma opinião minha, né? Eu não sei se eu concordo com a afirmação que o integrador sabe o que os equipamentos de fato geram de valor agregado. Pelo que me parece, até pelo que se apresentou, a Ecore se propõe a vender tecnologias e instruir da melhor forma possível para que o mercado, e no caso, imagino que os clientes da Ecore são os integradores, né? É um mercado B2B, a venda é direta para o consumidor, mas o seu agente ali é o integrador. E aí, diante da minha afirmativa de que entendo que o integrador não tem esse conhecimento de fato para repassar para o seu cliente final, queria entender o que a Ecore de fato está fazendo para instruir o integrador para que ele saiba dos equipamentos, porque é muita coisa. Se é um equipamento com carregador elétrico, microinversor, eu de fato confesso, assim, eu cotei com mais de duas empresas e não cheguei num denominador comum. No final do dia eu acabei tendo que confiar no distribuidor, porque como agente do mercado eu tenho acesso e posso aí perguntar para qualquer um de vocês aqui que tem domínio dos equipamentos, né? Perfeito, obrigado. Na verdade, essa pergunta ela abre a possibilidade da gente explanar um assunto que sempre foi latente num primeiro momento e ativo na Ecore, tá? Que era justamente como que a gente transfere... Não está escutando, calma aí. Vocês conseguem me ouvir na plateia? Agora vocês conseguem me ouvir? Beleza, então desculpem, eu que estava usando mal o microfone aqui. Essa pergunta ela abre a possibilidade para que a gente possa tratar de um assunto que ele sempre foi, né, latente lá no começo e ativo na Ecore desde a sua entrada no mercado, que é esse compartilhamento de conhecimento. Quando a Ecore veio para o mercado em 2014, imaginem, né, a gente estava no comecinho da regulamentação, não tínhamos ainda os gatilhos que tornaram o mercado realmente atrativos, que começaram ali a partir de 2016, né? E o mercado não entendendo o que era ainda fotovoltaico, a Ecore começou a falar de microinversores no Brasil. Foi o primeiro grande movimento nesse sentido de vender uma tecnologia de valor agregado. Então isso fez com que a gente investisse muito num primeiro momento, antes de ter o retorno financeiro disso através das vendas, investisse muito nesse compartilhamento de conhecimento. Então, para quem já é mais antigo aqui no mercado, lá dessa época, deve se lembrar que direto chegava e-mailzinho lá, Ecore Roadshow, a gente viajando pelo país inteiro e fazendo palestras de apresentação de produtos e tecnologias. Isso se manteve ao longo do tempo. Quando foi em 2019, antes do primeiro ano da pandemia, nós abrimos um centro de treinamento em Barueri, que é onde fica também um dos nossos centros de distribuição. É uma área para que a gente pudesse ali receber os integradores ao longo de 3 dias, de uma semana, para treinamentos com fundamentação teórica e prática, a parte de legislação, que hoje é algo que está sendo muito comentado. E mesmo com o advento da pandemia, a gente investiu muito em continuar fazendo esse compartilhamento online. Então, né, eu encontro com algumas pessoas de vez em quando falando assim, poxa, eu te vi lá na live. Tal, porque realmente foi um movimento que nós fizemos e fizemos de maneira bastante acentuada. Sumiu para vocês. Aí, voltou. Falhou. Obrigado. Nós fizemos esse movimento de maneira bastante acentuada para que nós não perdêssemos esse contato com o mercado. E como uma continuidade natural disso, nós lançamos um processo de certificação profissional.
Tá? Então, primeiro veio para o mercado o processo de certificação profissional da BGD, junto ao Instituto Totum, que a Ecore apoiou desde seu princípio, e criou, inclusive, vantagens comerciais para quem certificasse. E, num segundo momento, junto ao próprio Instituto Totum, a Ecore lançou o seu processo de certificação profissional, entendendo que é necessário a gente levantar essa regra do mercado e fazer com que aqueles integradores que realmente queiram se diferenciar, eles tomem a iniciativa de certificarem. Isso, eu acredito que é um começo de um movimento que está muito pautado no momento que a gente está discutindo, né, quando a gente olha para esse cenário regulatório agora de legislação, fica evidente o discurso de valor agregado e como que isso vai ter que ser traduzido através de conhecimento do mercado em que cada agente está atuando. Né? Infelizmente, a sua afirmação ela é correta. Os integradores, não digo na sua maioria, mas uma boa parte deles não conhecem a fundo os diferenciais do equipamento, eles têm 2, 3 recortes daquilo que é de fato o que está tentando vender e transformam isso num discurso. Eu acho que é super importante esse entendimento e, se me permite, não só dos equipamentos, mas também de todo o cenário que permeia essa venda, porque a gente está falando hoje de um retorno de investimento, como por exemplo apresentado pelo pessoal da Amara, baseado em processos tarifários, em processos legislatórios, nesse processo de transição proposto pela 14300. Então, eu acho que o compartilhamento de conhecimento ele é necessário, a busca pelo conhecimento ela é obrigatória. Né? Se vocês realmente querem ser agentes do mercado que permaneçam aqui por bastante tempo, cabe a cada um de vocês buscar as suas informações e o nosso papel como distribuidores, acredito que eu posso falar por todos aqui, é disponibilizar isso com bastante clareza para cada um de vocês. Obrigado, Rodrigo. Seguindo a ordem aqui, então, faço uma pergunta para o Gustavo. Diante da sua apresentação, a impressão, e acho que todos sentem isso, com todos os recortes que você trouxe ali de atualizações, é que o futuro já parece presente no exterior, né? Principalmente no exterior, me parece bastante presente. E está em conexão com o slogan da Nexa, inclusive, que é a energia do futuro. Mas eu fico com dúvidas, fiquei com dúvidas e te peço para explicar um pouco o que a Nexa entrega para os seus clientes hoje, diante de todas essas inovações tecnológicas, né? E para matar minha curiosidade aqui, que eu de fato não sei o que a Nexa faz e está entregando para os seus clientes. Imagino também que sejam os integradores, em termos de conhecimento e, de novo, conhecimento, a pauta aqui, conhecimento. Sou advogado, então é propriedade intelectual que a gente vende, né? Conhecimento intelectual, e volto para você aí para responder para a gente, para deixar um pouco mais pragmático aí o que a Nexen está fazendo. Perfeito, eu acho que essa pergunta é muito pertinente e há diversos links que a gente pode fazer, inclusive com a fala do Rodrigo. Eu acho que esse é todo, como você disse, né, partindo do slogan da Nexen, Energia do Futuro, é um trabalho de dentro para fora, primeiramente, de nós distribuidores que temos a capacidade e conseguimos, né, e nós muitas vezes ditamos algumas tendências, né, de estar olhando lá fora o que vem sido feito para primeiramente tentar replicar aqui, né? Não adianta a gente dizer que lá na Europa 80% das instalações tem bateria se a gente aqui não consegue trazer a viabilidade jurídica e técnica, né? Não adianta a gente falar que lá em Nova York, no Central Park, tem mais de 60 carregadores veiculares disponíveis para todo mundo, se aqui a gente não consegue nem andar 10 km sem ter 20 buracos ali na pista. Então, eu acho que o trabalho inicial é a gente poder trazer o que a gente imagina como tendência, expor isso para o mercado, e, no segundo momento, acompanhar todas as tendências que vêm sido empregadas aqui, né? E a gente fala de equipamentos especificamente, mas a gente também tem que olhar o lado do conhecimento de algumas coisas que não são tangíveis, né? Não são palpáveis, que não são equipamentos. E aí a gente comenta sobre a 14300, por exemplo, que é algo que vai haver mudanças significativas, não só relacionadas a payback, mas em tudo que envolve. Hoje a nossa conta, ela é teoricamente fácil, né, de ser feita análise, né?
e com a 14300 vai trazer algumas complexibilidades totalmente alcançáveis, né, e mensuráveis, mas que nem todo mundo, quando a gente estiver lá em 7 de janeiro, vai estar pronto para isso. Então, nós da Nexen buscamos sempre transmitir esse conhecimento, não somente relacionado a equipamentos, mas também a tudo que envolve o nosso setor. A gente entende que há sim contrapartida de muitas empresas e integradores em querer esse conhecimento, algumas nem tanto, e aí eu trago talvez a fala do Matias aqui, que a gente entende que no futuro nem todos os agentes que estão aqui vão permanecer. E isso diz respeito à procura por se atualizar, se manter atualizado de tudo que vem acontecendo quanto ao nosso mercado. Então, a Nexen, ela traz isso, né, de dentro para fora, para expor para vocês quanto a equipamentos. A gente sempre traz as tecnologias que estão um pouquinho à frente, né? Então, a gente já trabalha com carregadores veiculares, enfim, com várias dessas tecnologias. E também a gente vai nesse outro viés do conhecimento, tentando deixar claro, tentando disseminar essa cultura do conhecimento e da procura pelo conhecimento, né? Não adianta só também a gente tentar expor isso se não há uma contrapartida dos outros agentes, né? Do outro lado da mesa também buscar esse conhecimento, querer de fato estar no mercado aí por muitos anos, como a gente está falando aqui. Legal. Trocando um pouco aqui, inclusive, quando participo aí de alguma conversa mais informal, você pergunta pro integrador, principalmente nesse tipo de evento, que a gente tem a presença tanto de distribuidores quanto de equipamentos, eu sinto que tem um desejo do distribuidor em dar o conteúdo, e cada um aqui expôs de uma maneira diferente o que está proposto a dar de conteúdo, mas aí quando eu sento na mesa com os amigos de lá, o que eles querem é preço. Mas talvez a gente consiga encontrar um denominador comum aí para entregar preço e conteúdo também, né? Bom, seguindo aqui para o Ivan, a pergunta para o Ivan acho que vai ficar um pouco mais apimentada, Ivan, desculpa. Mas, se eu não me engano, a PHB é uma marca, é um distribuidor de equipamento também, de uma marca própria, né, que tem um selo próprio aí, a PHB, diferentemente aqui dos demais colegas aqui, das demais empresas aqui presentes. E fiquei aqui curioso com uma questão mercadológica, como a PHB lida com todas as questões de avanço tecnológico que pelo que percebi, o Ivan trouxe ali, que está bastante atento sobre essas inovações tecnológicas, mas imagino para uma indústria o quão é difícil competir com os demais concorrentes que têm aí uma diversidade de equipamentos que não são eles que fabricam, né? Como que fica a PHB nessa corrida espacial, né? Bastante pertinente, tá? Sua pergunta, Einar. Eu vou talvez reforçar aqui o que já foi falado, falado indiretamente, talvez pelos colegas aqui, o Matias e o Gustavo. Tá, tá baixo? Tá baixo? Tá melhor? Melhor. Tá. Então, a comunicação é uma delas, né? Por treinamento, por web, né? A gente transmitir bem para os nossos clientes, para os integradores, o que a gente está comercializando, que como a gente tem a tecnologia, quem melhor para falar dela do que nós mesmos, né? Então, ir pelo lado de ter o conhecimento por fabricar o produto, eu acho que é um dos principais meios. Aí a gente presta um suporte que realmente só a PHB que consegue prestar, né? A questão algo que viabiliza a operação da PHB. A gente não é simplesmente trocador de placa, né? Estragou o equipamento, a gente é capaz de reparar o equipamento a nível de componentes, né? Então, existe um conjunto de fatores aí que possibilitam a PHB também fabricar os seus equipamentos, reparar os seus equipamentos e, portanto, também estar à frente, né? Outra característica que eu acho importante mencionar, que nem eu falei na minha apresentação, a PHB não simplesmente começou no fotovoltaico, né? Então, existe uma bagagem, digamos assim, de conhecimentos
que vieram especialmente ali do setor de telecomunicações, fabricação de fonte chaveada. Tudo isso aí agregou conhecimento para agora a gente poder estar exatamente fazendo esse reparo de componente, não simplesmente trocar a placa, né? Então, eu veria desses 3 pilares, assim, o porquê da PHD também ser fabricante. Legal, obrigado. Eu acho que tem diversos nichos dentro do mesmo nicho que a gente está trabalhando, né? E o que eu falando em valor agregado, eu acho que é muito importante que a gente entenda que é um bem de capital durável, de longo prazo, e que tem uma parcela desses consumidores que hoje os integradores estão atendendo, que são chatos, como eu fui ali, e não era só uma questão de preço, né? Então, acho que se a distribuidora está disposta a dividir esse conhecimento e isso tem preço, eu sugiro a vocês, ficou claro aqui que todos eles estão abertos a dar esse conteúdo, né? Então, acho que vale aí a provocação. Bom, por fim, a pergunta ao Vitor, que... Parabéns, Vitor, pelo que você fez, te conheço já faz um tempo, sei que é um cara extremamente inteligente. Achei muito legal a ferramenta, em que pese... Alô, opa. E aí vem o papel do advogado do diabo aqui, mas em que pese a gente saber que tem muita premissa que ainda está em construção, né? A gente tem uma consulta pública, a gente tem a própria questão do ICMS sobre a TUJ, que o que da TUJ, o que sai de encargos, enfim, tem uma série de discussões que esse ano foi bem bacana para a gente que estuda, mas ainda assim é um cenário ainda cinzento. Mas eu volto aqui a dizer que eu gosto de pessoas de coragem, né, que vão lá e põem a cara a tapa. Vou fazer aqui a pergunta de advogado do diabo, mas eu faria igual que você fez sobre as premissas de cálculo. Mas eu tenho uma preocupação que eu tenho visto do mercado. Algumas vezes a gente já revisou alguns contratos e eu tenho um receio que muita gente use a plataforma da Amara para obter esse relatório, que é lindo, que, por incrível que pareça, tem muita gente que liga para mim para querer exatamente o relatório que você fez ali, né? Por ser tributarista e estar no regulatório também, o pessoal fala, tá, como que vai ser ano que vem? Me entrega a porra desse cálculo. Mas não ousei fazer, porque eu acho que é uma ferramenta, assim, que no nosso caso ficaria, não é o que a gente propõe a fazer ali enquanto advogado, né? Mas a minha pergunta eu tenho muito medo do risco do consumidor, risco consumerista, porque quando você vende um equipamento e você, não vocês, né, a Amara, mas aquela empresa que está ali na ponta final com o cliente, garante uma geração, e é isso que está garantindo aqui um retorno financeiro, TIR, etc., eu fico receoso em relação a isso. Não sei se vocês refletiram sobre isso, queria escutar um pouco você sobre essa opinião. Não, tá conseguindo ouvir? Não, perfeito, Iná. A colocação é excelente, até porque, pessoal, é uma dúvida que não veio, né, mas é uma das dúvidas mais capciosas, né, que pode aparecer para esse simulador, que é basicamente o que é que acontece depois da regra de transição, o que é que acontece depois de 2029, porque a ANEEL, ela tinha definido, né, que era para ela ter definido que até 7 de julho desse ano seria definido como que seria calculado a valoração desses benefícios, e não foi definido, tanto que hoje a gente está nessa própria discussão, né, de se prorroga a legislação para 2024, se mantém esse ano, justamente porque a gente ainda está correndo o risco de entrar em 2023, já com a Lei 14.300, mas sem uma segurança regulatória realmente do que vai acontecer após essa regra de transição em 2029. E nesse caso, né, é muito importante essa ressalva, Iná, porque é uma ferramenta orientativa,
Então, a gente não está batendo o martelo exatamente na risca ali na TIR, no VPL, de como vai acontecer, até porque temos muitas definições ainda pela frente. Então, assim, por exemplo, que a ANEEL definir essa valoração dos benefícios, a gente vai atualizar a nossa plataforma para que já considere também, a partir de 2029, a partir de 2031, esse novo cenário. E esse é um ponto importante, porque a ferramenta, né, o nosso principal objetivo foi difundir conhecimento para o mercado, difundir informação, pelo menos a nível de payback, né, como a gente sabe que projetos em baixa tensão não costumam ter payback acima de 5 anos, no máximo 6 anos, a gente sabe que pelo menos o payback acontece antes de 2029, antes de realmente a gente saber o que é que vai mudar com a diretriz da ANEEL. Então, a gente está até muito mais focado em payback, né, porque a gente sabe que a gente tem muito mais segurança regulatória sobre esse delta de tempo, né? Mas o que você falou é perfeito, né? É uma ferramenta que também tem que ser usada com cuidado, tá, pessoal? Ainda existe muita ambiguidade de interpretação de concessionária. Tem, como eu falei, né, tem concessionária que cobra ICMS da TUJ, tem concessionária que ainda não cobra. Tem a própria questão da Lei Complementar 194, que não está sendo dada isenção do ICMS na TUJ, que pelo nosso entendimento era para ser dado também. Então, tem muitos pontos ainda que dependemos da própria definição realmente dos próximos meses, né, do que vai acontecer na prática com a própria ANEEL e com cada concessionária de energia. Então, o nosso objetivo foi deixar uma ferramenta bem flexível, bem aberta, para vocês colocarem os parâmetros que vocês quiserem, mas também a sua colocação é perfeita e é muito importante também a gente ter cuidado na forma da gente apresentar os resultados dessa ferramenta, porque sim, ainda existe, né, um certo nível de insegurança regulatória com o que vai acontecer nos próximos anos também. Tá bom. Obrigado a todos. Vou encerrar o painel. O tempo foi extrapolado aqui e convido a vocês, se tiverem alguma pergunta, a procurar aqui cada um dos panelistas. Obrigado a todos. Boa tarde.